Olá, me chamo Yasmin Paiva. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de apresentarmos os resultados do nosso projeto na terceira jornada de extensão em comunidade da Unicap. O nosso projeto ele tem como título Entre o Cuidar e Ser Cuidado, Vínculos e Saúde Mental de Profissionais de Acolhimento Social. A equipe é composta por Bárbara Jennifer, Caio Henrique, Gisela Gabriele, Maria Beatriz e por mim, Yasmin Paiva, sob a orientação do professor Clóvis Macedo. O nosso trabalho ele foi construído a partir dessas vivências extensionistas junto à organização do Auxílio Fraterno, que é a OAF aqui no Recife. Ela é uma instituição de acolhimento que atua com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A proposta do nosso projeto foi justamente trazer esse olhar para os trabalhadores que atuam com essas crianças que estão expostas a elementos de vulnerabilidade, que eles precisam, antes de ofertar o cuidado, também serem cuidados. Durante essas primeiras aproximações com a instituição, a gente percebeu que eles tinham essa demanda psíquica muito alta e que isso trazia uma sobrecarga emocional intensa, principalmente na execução do trabalho. E foi diante desse cenário que a gente definiu como objetivo do projeto fortalecer os vínculos entre os profissionais, estimular a responsabilidade nas relações de trabalho e promover práticas de saúde no contexto laboral. Como destaca a Gali, esse reconhecimento da saúde mental como um direito fundamental e componente essencial da saúde integral e do trabalhador requer consolidação de estratégias eficazes. E foi exatamente nessa direção que o nosso projeto se estruturou. A gente adotou como metodologia esse olhar de trazer espaços de escuta, reflexão e um senso de coletividade entre os profissionais. A gente quis ofertar para eles essa reflexão para que eles conseguissem se reconhecer como protagonistas tanto nesse cuidado quanto nessa transformação do ambiente laboral. A gente iniciou com um diagnóstico situacional e esse diagnóstico situacional, com a gestão da UAF, trouxe inicialmente a demanda que nós deveríamos trabalhar com eles esses processos de atravessamento da subjetividade e percepção que eles tinham, enquanto outros, em relação à equipe e às crianças e adolescentes que eles viviam lá enquanto atuação. E foi a partir desse diagnóstico que a gente parou e estruturou os dois encontros inicialmente. O primeiro encontro, que ele foi intitulado de A Subjetividade e a Percepção do Outro, foi esse momento que a gente começou a construir esse espaço de troca coletiva com eles. A primeira dinâmica que a gente aplicou foi a dinâmica do autorretrato compartilhado, em que cada pessoa do grupo ele ia se autorretratar no desenho e colocar também componentes tanto da vida laboral dele como da vida pessoal. E o colega do lado que iria apresentar o que ele gosta, o que ele faz, de acordo com as representações do desenho. Essa dinâmica ela foi implementada inicialmente para que a gente pudesse quebrar o gelo com os participantes, já que era o primeiro momento de contato com um grande grupo, e também a gente refletir como é que a gente se percebe e como a gente se autorretrata. Em seguida, a gente começou a conduzir uma roda de conversa sobre esse tema e sobre esses atravessamentos, da percepção do outro sobre a gente, e a gente começou a perceber que havia certa rigidez nas interações e um pouco de dificuldade de comunicação entre as equipes. A gente encerrou um encontro com a aplicação de um cartão de feedback anônimo, que inicialmente pode parecer um gesto simples, mas para a gente foi crucial. Por quê? Foi a partir desse cartão de feedback que a gente conseguiu perceber que a demanda era outra, que nesse cartão existiam muitas falas que expressavam um cansaço, uma necessidade de diálogo e vivências de liderança difícil. A partir disso, a gente percebeu que era necessário reformular o segundo encontro para conseguir abarcar a real demanda que eles tinham. Assim, no segundo momento, após a reformulação, a gente executou a ação 2, o segundo encontro, com o tema Comunicar, Cuidar e Conectar. Ele iniciou com acolhimento afetivo para a gente reafirmar esse lugar de segurança, de fala e acolhimento entre os pares e que a gente estava ali para que eles conseguissem refletir e elaborar esse processo em conjunto, para reafirmar e contribuir com esse senso de coletividade. Em seguida, a gente aplicou uma dinâmica, que era o Pintando Juntos, que dentro dessa dinâmica tinham alguns elementos que iam divergir entre a execução, para que isso fosse um reflexo, de certa forma, da dinâmica real e que eles conseguissem dialogar para chegarem ao denominador comum. Logo em seguida, a gente aplicou uma segunda dinâmica, que era Ouvimos e Não Julgamos. E nessa dinâmica, ela consistia, na verdade, em que os participantes escrevessem de forma anônima situações vivenciadas que foram lidas para o grupo, e a partir dessas situações vivenciadas, a gente conseguiu chegar
a soluções que podem ser implementadas durante a execução do trabalho no dia a dia. Após isso, a gente fez um momento de relaxamento e conseguimos fazer a criação com eles de um acordo de convivência. E esse acordo de convivência foi um documento simbólico que reafirma esse compromisso de cada um com um ambiente de trabalho mais saudável, acolhedor e humano. Oi, gente, me chamo Gisela, sou componente do grupo e dando continuidade aos aspectos de impacto e aprendizados, a gente percebe que houve um impacto muito grande, tanto para nós extensionistas, quanto também para o público participante. No que concerne ao público participante, a gente percebe que houve um fortalecimento das relações interpessoais e também de cuidado mútuo no contexto organizacional. Em consonância com a ODS 3, Saúde e Bem-Estar da ONU, que tem como máxima garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos em todas as idades, a gente reafirma justamente a importância de promover o cuidado integral e o direito à saúde mental em todos os contextos de vida e do trabalho. Então, conseguimos observar uma melhoria muito perceptível e palpável através da continuidade do projeto na instituição parceira. A gente vem realizando os projetos desde o semestre passado, continuamos realizando neste e pretendemos continuar realizando enquanto houver demanda. Então, a gente consegue perceber essas melhorias, principalmente a partir do cumprimento do acordo de convivência, em que a gente propôs para eles e eles vêm conseguindo cumprir. A gente também consegue perceber isso através de iniciativas autônomas até depois da nossa ida lá. Então, uma delas foi a dinâmica Anjo da Guarda, que eu vou falar um pouco mais sobre ela à frente, e também através de práticas de autocuidado também, como, por exemplo, o início da psicoterapia. No que concerne a experiência extensionista, a gente já consegue perceber justamente essa integração entre a teoria e a prática e também o desenvolvimento de competências como a escuta qualificada, a postura ética e reflexiva, facilitação de grupos, compromisso social e, para além disso, a gente consegue reforçar esse entendimento de que a psicologia ela não só se realiza no contexto da clínica, mas ela também se realiza em espaços institucionais, como mediadora de relações, transformadora de vínculos e também a promotora de bem-estar coletivo. Passando para o próximo slide, a gente consegue abranger um pouco mais acerca da dinâmica Anjo da Guarda, que ela consiste em um grande painel, onde tem o nome de todos os trabalhadores. Então, o grande objetivo dessa dinâmica seria justamente cada trabalhador escolher de forma anônima 2 trabalhadores para que eles conseguissem mandar mensagens anônimas para eles, que elas podem ser de afeto, de incentivo. Então, isso ajuda muito a conseguir estruturar práticas de saúde mental dentro do trabalho. E o mais interessante é que eles conseguiram fazer essa dinâmica a partir das nossas idas lá. E aí, outro impacto bem palpável também foi um depoimento que a gente colheu de forma anônima para garantir que eles realmente conseguissem se expressar da melhor forma. Então, ele diz assim: eu gostei muito dos encontros porque abriu a minha mente para muitas coisas que eu não conseguia perceber diante dos meus próprios sentimentos e convívio no meio profissional, o qual melhorou muito a minha comunicação. Espero que voltem. Então, esse tipo de retorno, ele mostra que o impacto, ele ultrapassa o momento da intervenção. Ele reverberou na rotina, na verdade, né? E nas relações e no modo como cada um passou a perceber o seu papel no grupo. A partir disso, a gente consegue encerrar essa trajetória consolidando essa importância de construir espaços institucionais voltados ao diálogo, à escuta, ao acolhimento. E como Galli afirma, ambientes corporativos saudáveis devem promover não apenas a ausência de sofrimento, mas também o fortalecimento das capacidades individuais e coletivas. Então, com isso, o projeto ele demonstra o potencial transformador na atuação psicológica, na promoção do bem-estar coletivo e da saúde mental no contexto institucional. Para além disso, ele também demonstra que o trabalhador, quando ele se sente pertencente e reconhecido, ele não apenas cuida melhor do outro, mas ele também reencontra sentido no seu próprio fazer,
E assim a gente reafirma também esse potencial transformador da extensão universitária como ponte entre a formação acadêmica e a realidade social. Uma ponte que não apenas ensina, mas também que cuida, escuta, transforma e principalmente coloca em prática. Com isso, muito obrigada.